Pessoal, a paz de Cristo, uma boa manhã para vocês, uma manhã abençoada de sexta-feira, que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos. Eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal nessa manhã de sexta-feira, que o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações. E eu queria falar um pouquinho nessa mensagem sobre o texto que está lá em Josué, no capítulo 2, no versículo 1. Eu vou ler só apenas uma parte do versículo. Diz assim: Senhor, vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essas palavras foram palavras incomuns, em circunstâncias incomuns, proferidas por uma mulher, uma pessoa incomum. Uma mulher de Jericó. Estava de noite e Raabe, que era essa mulher, uma mulher cananeia, ela proferiu essas palavras. Pouco antes ela tinha recebido espiões do povo de Israel, os israelitas, e ela tinha os escondido. E já por isso, e mais tarde também por suas palavras, ela demonstra uma compreensão de quem era o Deus de Israel. Isso fica bem claro, e ela toma uma decisão, e é uma decisão de longo alcance, uma decisão que produz efeitos ao longo da sua vida e após a sua vida. É uma decisão com bênçãos inesperadas que Raabe. É importante nós tomarmos decisões no Senhor, e como as nossas escolhas elas influenciam na nossa família, influenciam na vida de pessoas que virão após nós. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, Raabe, a decisão que ela tomou de ajudar os espias e o voto que ela fez com eles, que proporcionou salvação e livramento para a sua casa, isso reverberou não só na sua vida, na vida dos seus familiares, não foi apenas para ela, mas também para os seus descendentes. Ou seja, a escolha de uma mulher, a escolha daquela mulher impactou no seu lar, na sua casa e na sua descendência. Esses dias eu comentei aqui que a minha avó paterna, ela era da igreja, ela foi a primeira pessoa a ter uma real experiência, uma real conversão da minha família, e ela orava muito, e ela dizia isso, que ela orava e o sonho dela era ver a família entrando na presença do Senhor, se convertendo ao Senhor. Então a atitude daquela senhora, e eu lembro dela bem idosa já falando isso, trouxe um desdobramento para dentro da família, porque antes dela ninguém tinha tido uma experiência com Deus. E após as orações dela, após ela ter sido colocada como uma coluna até mesmo dentro da nossa casa, a salvação ela entrou no meio da família. É como o carcereiro. Esses dias eu falei na mensagem de ontem, se não me engano, que através dele, não é que ele creu e a família dele foi salva porque ele creu. Não, a família dele foi salva porque eles creram. Agora, eles creram porque primeiro houve uma experiência do carcereiro. Então Raabe não é diferente. Raabe, ela possibilitou a escolha dela de servir de conhecer ao Senhor e servir a Ele e estar do lado dele, Isso trouxe a ela essa possibilidade. E ela tinha 3 desvantagens assim muito fortes. A primeira, ela não era do povo de Israel, ela era uma cananeia. Então ela pertencia a um povo que estava sob o juízo de Deus. E essa era a primeira desvantagem de Raabe. Em segundo lugar, ela era uma mulher. Naquela época, naquela sociedade, a mulher não tinha uma influência, não tinha direitos dentro do costume, dentro daquele cotidiano. A mulher não tinha voz, e infelizmente essa era uma realidade. E a terceira desvantagem dela é que ela era uma prostituta. Mas quando Raabe ela ouviu o que Deus havia feito pelo povo de Israel, ela soube que Deus era o Deus vivo. Ela soube que aquelas divindades que se adoravam na terra de Canaã não serviam para nada. Quer dizer, ela vira para os espíritos e fala: eu tenho ouvido falar do que o vosso Deus tem feito. Meus irmãos, ela ouvia falar, mas naquele momento ela passou a viver uma experiência com esse Deus. Quando Israel invade mais tarde, nos outros dias que viriam, a cidade de Jericó e as muralhas caem, ela vive uma experiência com Deus. Nós, no princípio, nós vivíamos uma experiência de ouvir, mas passamos a viver uma experiência com Deus mesmo num cenário de adversidade. Mesmo num cenário onde tudo era uma desvantagem. Quantas desvantagens, Raabe? Eu falei 3 de Raabe. Se a gente for levantar aqui aquilo que são desvantagens, impossibilidades,
na nossa vida, eu acho que ficaria aqui o dia inteiro falando, né? Então ela confessou ao Senhor, ela se confessou e ela fez ali um voto, uma aliança com o povo de Deus. Logo ela fez uma aliança com Deus. Deus hoje, nessa manhã, Ele quer fazer uma aliança conosco. Ele quer fazer uma aliança contigo, uma aliança de salvação e livramento para sua casa, uma aliança de salvação e livramento para sua família. É uma escolha sua. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo tu firmou comigo uma aliança que se estenderá por várias gerações. Olha o que Davi diz: ainda que os meus familiares, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ainda que a minha casa não sirva ao Senhor, não te conheça, não te obedeça, não queira a tua presença, tu firmou comigo uma aliança, e essa aliança ela pode ser estendida, ela será estendida aos meus. Em algum momento o Senhor vai fazer prosperar. A conduta e o testemunho dessa mulher foram um exemplo. A sua escolha de fé, e ontem eu falei sobre isso de manhã, né, da mulher do fluxo de sangue, falei à noite. A fé faz toda a diferença. A escolha de fé foi o que imprevisivelmente trouxe, né, a bênção ali para aquela mulher. Raabe se casou com Salomão. Salomão é o filho de Davi, né? Salomão é um dos tataravôs de Davi, né? De Salomão também. E ela se casou com Salmão da tribo de Judá. Então, assim, na linha dos descendentes de Raabe tem Davi, na linha dos descendentes tem Salomão e tem Jesus. Quer dizer, ela foi contada na genealogia de Jesus. Se você for olhar a genealogia de Jesus, está lá Raabe. Quando que você vai pensar que Raabe tinha direito, meu irmão? Raabe não tinha direito, minha irmã, mas uma decisão daquela mulher colocou ela para ser contada na genealogia de Jesus. As nossas decisões também têm um impacto. Impactos bons e ruins. Quando nossas escolhas são feitas de acordo com a vontade de Deus, o impacto é inevitavelmente bom. Escolha, mesmo num cenário de juízo, de destruição, há a possibilidade de escolhermos livramento e salvação. Aquela mulher escolheu, né, e ela fez ali um juramento com aqueles espias. Ela poderia temer o rei de Jericó, ela poderia temer, e temendo, ela poderia até mesmo deletá-los, né? Delatá-los, dedurá-los, né? Os espias. Ela poderia, né? Ela poderia chegar e falar: olha só, tem espias aí, ó, inimigo, esconderam lá em casa, faz nada comigo não, rei. Não ia haver salvação para aquela mulher e nem para a sua casa, porque certamente o povo de Israel, independentemente, eles iriam invadir e tomar posse daquela cidade, e ela morreria e a sua casa pereceria se ela tivesse temido o rei de Jericó. Às vezes nós tememos o mundo, às vezes nós tememos uma outra pessoa, o que é dito, o que é feito. Às vezes nós tememos até mesmo o adversário. E se ela tivesse temido, a fé dela não produziria efeito de salvação. Quando nós tememos, a nossa fé é inibida pela ação do medo, da incredulidade. Não tem como acontecer um milagre, não tem como haver milagre. Mas aquela mulher não temeu, ela fez uma aliança com o Deus de Israel, em contrariedade, indo contra o desejo, talvez a vontade, indo contra a sua sociedade, contra o rei de Jericó. Não há acordo. Não há acordo quando se trata de salvação. Só existe uma forma. Nós fazemos uma aliança com Deus. Quando se trata de livramento, só existe uma forma: fazer uma aliança com Deus. Quando se trata de milagre, só existe uma forma: fazer uma aliança com Deus. Nessa manhã, que nós possamos fazer essa aliança, fazer essa escolha, que é a melhor escolha que podemos fazer. É a única escolha que vai produzir transformação, que vai produzir bênçãos e milagres na nossa vida e dentro da nossa casa. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, a paz do Senhor Jesus.